Oi, como estão os seus estudos? Eu espero que você esteja mantendo esse ritmo de assistir às aulas sempre e, principalmente, fazer os nossos exercícios, ok? Nesta aula, nós vamos avançar um ponto muito importante da citologia, que é a membrana plasmática e os transportes que vão atravessar a membrana, o transporte passivo e o transporte ativo. Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta. Por que o vinagre só é colocado na salada quando chega a hora do almoço? Por que será? Você tem um palpite? Veja bem, se nós colocarmos o vinagre assim que a gente organiza a salada, olha o que é que vai acontecer com a folha de alface. O vinagre é um meio muito concentrado e aí vai forçar que as células que compõem, as células vegetais que vão compor a folha do vinagre, elas tenham uma grande perda de água. Ou seja, as células vão liberar água e aí a folha do alface vai ficar assim, ó, murcha, e a salada ficaria horrível. É por isso que nós só colocamos o vinagre na hora de levar a salada à mesa. Ok, isso tudo tem a ver com os transportes que nós vamos falar hoje, certo? Esteja comigo bem atento. Vamos ver. Esse esquema que eu vou colocar agora para você, ele é um esquema clássico. O que é um esquema clássico? Esse tipo de figura já apareceu em muitas questões, tá? Figuras semelhantes a essa. Vamos compreender os transportes via, quer dizer, das moléculas que atravessam a membrana. Nós sabemos que a membrana é o quê? A membrana tem que composição? Como é? Lipoproteica. Também já vimos que a membrana tem uma permeabilidade de que tipo? Permeabilidade seletiva, muito bem. Então, compreenda. Aqui nós temos o chamado gradiente de concentração. Neste caso, tem muitas moléculas na face externa e menos moléculas na face interna. Então, a favor do gradiente, de onde tem mais moléculas para onde tem menos moléculas. Tudo que ocorre a favor do gradiente, todos os transportes, ou pela bicamada de fosfolipídios, ou por proteínas, são chamados de transportes passivos. Quando ocorre a favor do gradiente, de onde tem mais para onde tem menos. Já o transporte ativo é quando a molécula será transportada contra o gradiente, de onde tem menos para onde tem mais. E para isso vai requerer gasto de energia, porque está desobedecendo a uma lei da física. A lei da termodinâmica diz que tudo vai de onde tem maior concentração para onde tem menor concentração. O passivo, ele é passivo. Ó. Imagina assim, uma pessoa passiva, bem lenta. Já uma pessoa ativa, o que é que você liga? Uma pessoa ativa está realmente gastando muito mais o quê? Energia. Então, o transporte ativo, que vai levar moléculas de onde elas estão em menor quantidade para onde elas estão em maior quantidade, gasta energia. Por isso, ele é chamado de ativo. Vamos esquematizar isso, que será muito importante no decorrer desta nossa aula. Legal? Veja bem, nós estamos falando dos transportes via membrana plasmática. MP é uma abreviatura da biologia, tá certo? MP é uma abreviatura da biologia. Então, transportes via membrana plasmática, certo? Então, venha comigo. Esse transporte via membrana plasmática, eu posso dividi-lo em dois grandes grupos, certo? Dois grandes grupos. Transportes que são chamados de passivos e um outro tipo que é dito transporte ativo. O que caracteriza um transporte passivo? Veja, ele vai de onde tem mais concentração, mais moléculas, para onde tem menos molécula. E, consequentemente, no transporte passivo, não gasta energia, não precisa consumir ATP. Já o transporte ativo, então no transporte passivo, vai de onde tem mais para onde tem menos e não gasta ATP. No transporte ativo,
a gente já colocou que vai de onde tem menos para onde tem mais moléculas e que neste caso gasta energia, gasta ATP. Os transportes passivos, por sua vez, estão subdivididos em dois grandes tipos. A chamada difusão simples e um outro tipo que é denominado, desculpa, eu não sequenciei correto, 1.1, difusão simples, e 1.2, a difusão chamada de facilitada. Difusão simples e difusão facilitada. Vamos discutir primeiro os transportes passivos, depois a gente vai para o transporte ativo, certo? Veja bem, a difusão simples, eu digo sempre, não é? E quero dizer isso para você. Ao invés de colocar um monte de conceito, eu vou fazer aqui um esquema e dá para você elaborar o seu conceito. Vamos aqui exemplificar um processo de uma membrana lipoproteica, aqui os fosfolipídios e as proteínas. Vamos replicar aqui esta membrana, só que aqui a professora vai fazer alguns tipos de proteínas separados. E aí eu vou falar com você sobre esses transportes. Digamos que neste meio eu tenho esta concentração e neste meio eu tenho essa concentração. Então a lógica é o quê? Vai haver entrada. Na difusão simples, a molécula que vai entrar, ela é uma molécula que passa pela bicamada de fosfolipídios. Agora atenção, nós temos aqui uma concentração de moléculas, vou inclusive fazê-las maior, elas de fato são maiores e elas não vão conseguir passar, são maiores e até algumas são menorzinhas. Vamos colocar aqui umas menorzinhas, mas mesmo assim elas não vão conseguir passar pela bicamada de fosfolipídios. Digamos, essa vai passar por esta proteína e eu vou chamar de um tipo de difusão facilitada. Essa outra vai passar aqui por esta proteína. Ela inclusive encaixou-se aqui até chegar na face interna. Então vamos lá. Na difusão simples passa pela bicamada de fosfolipídios. Na difusão facilitada passa por proteínas. E aí eu tenho dois grandes grupos de difusão facilitada, certo? O caso da difusão facilitada por proteína canal, essa proteína canal, difusão facilitada por proteína canal, um dos grandes exemplos são os íons, tá? Inclusive assim, íons de sódio, íons de potássio, íons de cálcio. Eu quero chamar a atenção que se esse canal aqui é de sódio, ele não é de potássio. Se ele é de cálcio, ele não é de sódio. Então, esses canais de íons, eles são específicos, tá certo? E existe, então, vamos considerar que este exemplo é essa difusão facilitada de íons. Eles até são pequenos, mas não dá para passar. E há também uma difusão facilitada, chamada difusão facilitada por proteína carregadora, ou também chamada permease. Ora, se ela termina em ase, ela é uma enzima. Amilase, lipase, observe, as enzimas terminam em ase. Aí, legal. Então, difusão facilitada por proteína permease. Tem algum momento, aqui o exemplo, tem algum momento chave fechadura. E aí, só exemplificando, isso aqui, por exemplo, poderia ser o transporte de aminoácidos, poderia ser o transporte de glicose. Então, vamos aqui esquematizar. Na difusão simples,
passa-se pela bicamada de fosfolipídios. Na difusão facilitada, facilitada por quem? Por alguém, tá? Quem? As proteínas canais, que são específicas. Há proteínas canais para íons, há proteínas permeases para glicose, há proteínas permeases para aminoácido. Massa isso, não é? Legal. Então, a difusão simples, eu quero chamar a atenção e dar como exemplo o transporte de oxigênio entrando na célula, o transporte de gás carbônico saindo da célula. Nossa célula gera gás carbônico, vai sair da célula, certo? E também o transporte de água. E aí aqui, atenção, quando envolve o transporte de água, ele é dito osmose, tá? O transporte de água é dito osmose, certo? O que é osmose? É uma difusão simples, mas de água. Inclusive, se liga no que eu vou colocar. Se liga. Enquanto a difusão simples passa por proteínas, passa pela bicamada de fosfolipídios, a difusão facilitada passa por proteínas canais. E só para poder você perceber isso na dinâmica da célula, veja esse videozinho que difere difusão simples e facilitada. Então aqui nós temos muitas moléculas, umas menores, outras maiores. Aqui, ó, acontecendo uma difusão simples, tá? Pode ser também um lipídio, coisas que vão passar pela bicamada de fosfolipídios. Um álcool, um lipídio, vai passar por aí. Agora vamos ver esse exato momento. Aqui eu tenho uma proteína canal e vai acontecer uma difusão facilitada. Esta molécula interagiu, ela está passando por uma proteína canal, então ok, é uma difusão facilitada. E aqui, observa, é um canalzinho mesmo. Agora, os canais são específicos. Não fica entrando ou saindo tudo, não. Ficou claro? Só que agora eu quero aprofundar com você, detalhar com você o processo de osmose. E aí, nós temos uma música que ela está também na nossa plataforma com uma série de explicações, porque ela vai falar de todos os transportes da membrana e de mais alguns detalhes da membrana. Então eu optei por não colocá-la nesta aula, já que ela diz respeito a outras aulas também, e colocá-la à parte, a música e a explicação. Mas aí eu quero trabalhar um trechinho aqui da música. Canta comigo, canta mesmo. Quero ouvir você cantar. Na osmose é só água do hipo pro hipertônico. Vamos repetir. Na osmose é só água do hipo pro hipertônico. Mais uma vez. Na osmose é só água do hipo pro hipertônico. Legal. Veja, vou esquematizar aqui. Na osmose está passando água. Está passando do hipotônico para o hipertônico. Uau! Aí você deve estar dizendo, tá errado, você errou. Errou não. Mas errou, Meriane. Hipotônico, hipo é menos e hiper é mais. Mas isso não é menos ou mais água? Presta atenção, se liga. O que é um meio hipotônico? É aquele que tem menos, menos. A tonicidade de uma solução é dada pelo solvente ou pelo soluto? Muito bem, pelo soluto, não é pelo solvente. A gente fala soro glicosado a 5%. Não é soro com água a 95% e glicose a 5%. Compreendeu o que eu quero dizer? Então veja bem, esse meio tem menos soluto. Vou chamar aqui de sal. Sal é um soluto, mas só para simplificar. E tem muita água. Então, o hipotônico tem mais água. Ficou claro isso? E o hipertônico, professora? O que é um meio hipertônico? Atenção, ele tem hiper mais sal e uma menor quantidade de água. Então, o hipertônico, ele tem menos água. Eu não disse que é um tipo de passivo. Qualquer transporte passivo, ele vai ter que passar de onde tem mais para onde tem menos. Então, ó, atenção, ó, de onde tem mais água para onde tem menos água. E por isso a água vai passar. Para você não trocar, é só lembrar.
Na osmose é só água do hipo pro hipertônico. Porque se você não guardar com código de memorização, isso tende a fazer uma confusão na sua cabeça, tudo bem? Porque o hipotônico, ele tem mais água, porque ele tem menos soluto. E o hipertônico, ele tem muito soluto, logo ele tem menos água. Ok. Lembra da história da alface, que a gente viu agora há pouco tempo? Então, o vinagre, eu disse que ele era um meio muito concentrado, isso. O vinagre é um meio, o quê? Hipertônico. E logo, o que é que aconteceu? O vinagre é hipertônico. A alface é hipotônica. A folha de alface, o que? Perdeu água, por isso que ela murchou, ok? No iniciozinho da nossa aula, a gente colocou isso, só não colocou esses nomes, nem disse que era uma osmose. Agora, ó, fechando a ideia, é um processo de osmose, sendo o alface o hipotônico, o vinagre o hipertônico, muito bem, tá? E aí, por isso, houve perda de água, no sentido alface, meio, e o alface, ó, murchou, bichinho, coitadinho. Vamos agora comigo compreender esses esquemas de osmose, certo? Analisa. Aqui eu tenho, cada bolinha verde representa soluto. Então, eu tenho 3 solutos, 3 solutos fora da célula, 3 solutos dentro da hemácia, tá? Que é com hemácia. É uma osmose em células animais. Pegamos aqui a hemácia, que é um exemplo clássico. Vem em muitas questões. Então, vamos lá. 3, 3. Pronto, tá tudo igual. O meio tá isotônico. A quantidade de água que entra é igual à quantidade de água que sai. Então, o volume da célula não vai ser alterado. Tudo bem? A água que entra é igual à água que sai, então não vai ser alterado. Agora, vamos analisar essa situação no meio hipotônico. Vê bem, aqui eu tenho 3 dentro da célula de concentração e tenho 1 fora da célula. Então, fora tá hipo, a célula tá hiper. O que é que a gente aprendeu? Como é? Canta comigo. Na osmose é só água do hipo pro hipertônico. Do hipo pro hipertônico. Então, vai entrar água. E essa diferença de concentração tá muito grande. Vai entrar água, coitada da hemácia. Olha o que é que vai acontecer com ela. Tum! O nome disso é plasmoptise, tá? Também dito hemólise. A hemácia, ó, tum, estoura. Coitadinha. Vamos ver outra situação. O meio tem 6. A célula, a hemácia, está com 3. Quem é que está hipertônico? O meio. A célula está hipotônica. Aí vamos lá, ó, canta comigo. Na osmose é só água do hipo pro hipertônico. Então, perdeu água. Neste caso, a hemácia murchou, desidratou. Esse é um processo chamado de crenação. Ficou claro isso, gente? Beleza. Vamos ver agora na célula vegetal. Na célula vegetal, a gente vai ter uma variante, a parede celular e o vacúolo que está dentro da célula vegetal, tá? Bem grandão e que armazena água. Então, se liga nisso aqui. Este meio está altamente hipotônico. Está entrando água. A célula, ó, engordou. Aqui é o isotônico, compara com essa. Ela ficou bem gordona, tá? Aí, coitada da célula, tá cheia de água. E aí você deve estar perguntando, e aí, vai estourar? Vai não. Sabe o que é que vai acontecer? Uma água vai forçar a água, aqui está hipotônico, aqui está hiper ainda. A água vai tentar entrar. Só que esse vacúolo cresceu tanto, se encheu de água, ele está pressionando a membrana que está sendo retida pela parede celular. Então, eu tenho uma força pressionando a entrada de água, o meio hipotônico, mas eu tenho uma força contrária. A delimitação oferecida pela parede celular, que tem certa rigidez e não vai deixar a membrana aumentar tudo que ela imagina. Então, uma água forçando a outra assim, não vai ter mais entrada. Ou seja, vai entrar até um certo limite. Mesmo que o meio continue hipotônico, vai chegar um ponto que para. Que ponto para? Quando a força de entrada da água é igual à força contrária, tá? Da turgidez desta força exercida pelo vacúolo na membrana retida aí pela parede celular. Então, células vegetais, elas não vão estourar. Por isso, se você aguar uma planta,
com excesso de água, o excesso de água ela não aproveita, tá? Ela só consome aquilo que pode entrar nas suas células e não pode entrar excesso. Ficou claro? No caso da hemácia, a gente viu que quando entra excesso de água, a hemácia estoura. Mas células vegetais não é dessa forma. Células vegetais, mesmo que entre muita água, o máximo ela vai ficar túrgida. Ela não tem plasmoptise. Aqui a quantidade de água que entra é igual à quantidade de água que sai. A célula não altera o seu volume, porque B é um meio isotônico. Mas observe um meio hipertônico. Hipertônico na osmose, se o meio está hipertônico, a célula está hipotônica. Então a célula vai perder água. E ela perde tanta água, olha o váculozinho dela como ficou, que a membrana se desprendeu da parede celular. A esse processo dá-se o nome de plasmólise, quando a membrana desprende da parede celular. Então essa célula está murcha, porque ela perdeu muita água, e ela perdeu muita água por quê? Porque estava no meio hipertônico. É isso que aconteceu com aquelas células da alface. E ela está então plasmolizada. Ficou claro isso? Massa. Células animais podem estourar, podem murchar. Células vegetais podem murchar. Agora, estourar não pode não. Beleza. Massa, massa. Nós agora vamos para outra etapa dos transportes pela membrana. Vamos falar do transporte ativo, aquele que gasta ATP. E aí eu vou fazer aqui um esquema didático, tá? Nós vamos considerar o seguinte. Vamos considerar aqui uma célula, o núcleo da célula, tudo bem? Tá aqui os cromossomos no núcleo. Só que aí nós vamos dividir aqui a nossa célula em duas metades e vamos estabelecer o seguinte. Como eu disse, isso aqui é um esquema o quê? Didático. Eu vou estabelecer que do lado de cá só vai acontecer transporte passivo, inclusive uma DF, uma difusão facilitada. E do lado de cá só vai acontecer transporte ativo. Não é assim numa célula. Fica tudo misturado, tá? Tudo junto e misturado. Massa, massa. Então, veja bem, as células, elas têm proteínas aqui na membrana e há um detalhe. Uma célula tem muito potássio dentro dela e pouco fora. Tem muito sódio fora, o sódio é o principal cátion extracelular e tem pouco sódio dentro. E aí, o que é que você imagina que vai estar acontecendo? É óbvio, o sódio vai entrar, porque ele vai passivo, ele vai de onde tem mais para onde tem menos, e o potássio vai sair. Só que a célula precisa muito do potássio. Reveja a aula de sais minerais. Veja que o potássio tem uma lista desse tamanho de função. Então, como a célula precisa muito do potássio, ela vai abrir mão do sódio. Aí vai acontecer o seguinte, presta atenção. Por uma outra proteína, sendo essa proteína chamada de ATPase, ou seja, ela gasta energia. Eu vou considerar que o potássio é um triângulo e vou considerar que o sódio é um círculo. Então, o sódio vai entrando na célula e essa proteína gasta energia e expulsa 3 sódios. Em seguida, tá? Ela acaba de expulsar 3 sódios, ela aproveita, o potássio não estava saindo, ela diz, potássio não saia não, eu amo muito você. Aí ela pega o potássio e traz 2 potássios. Ô professora, 3 sódios, 2 potássios? Sim, porque aqui tem que ser transportado em locais específicos. Há 3 locais para o sódio e só há 2 locais. Imagina assim, passageiro que vai sentar no avião, tem espaços específicos, ok? Então tem 3 espaços para o sódio, tem 2 espaços para o potássio. E aí eu vou colocar qual é a consequência desse comportamento. Analisa. Expulso 3 cargas positivas. Só recapturo
duas cargas positivas. Eu gastei R$30, só consegui, um ladrão carregou R$30, corri atrás dele, só consegui pegar de volta R$20, porque R$10 ele rasgou completamente, ladrão do mal. Então, e tem ladrão do bem, hein, gente? Ladrão é bandido, bandida é desgraça. Resultado, atenção, se eu perco 3 cargas positivas e só consigo rever 2 dessas cargas positivas, atenção, a membrana plasmática, ela é eletronegativa. Pessoal, eu preciso muito disso para várias aulas, não pode esquecer. E esse processo que eu acabei de falar é a chamada bomba de sódio e potássio. Sempre que você vê bomba de não sei o que escrito numa questão do Enem de vestibular, com essa terminologia bomba, bomba de cálcio, bomba de sódio, bomba de qualquer coisa, é um transporte ativo. Ficou claro isso, gente? Então, enquanto o transporte passivo vai de onde tem mais para onde tem menos, até tudo ficar igual, aqui não. Sempre vai. O sódio, ó, tá indo de onde ele tem menos e o potássio para onde? Desculpa. Tá indo de onde ele tem menos, que é dentro da célula, para onde ele tem mais, que é fora da célula. Já o potássio tá indo de onde ele tem menos, que é o ambiente extracelular, para onde ele sempre tem mais, que é o ambiente intracelular. Beleza, gente? Ficou claro isso? Então, só colocando tudo na cabeça. Veja, os transportes via membrana pode ser passivo ou ativo, ok? Os passivos vão ter difusão simples pela bicamada de fosfolipídios. Aqui vai estar passando moléculas pequenas ou moléculas que têm afinidade com os fosfolipídios, por exemplo, um ácido graxo. E a difusão facilitada, que vai ser facilitada por alguém, legal, ou por proteína canal, ou por proteína permease, que vai viver uma coisa chave fechadura. Por isso esse lance de ase, né, de enzima. E o transporte ativo, que o transporte ativo vai ter como característica, né, o transporte ativo vai ter como característica não permitir que as concentrações se igualem, manter a concentração diferencial. Porque se tudo vai de onde tem menos para onde já tem mais, nunca esse negócio vai igualar. Então, a célula vai fazendo passivo e ao mesmo tempo ativo, gastando energia e ficando, neste caso, nas cargas do sódio e do potássio, deixa a membrana plasmática eletronegativa. Ficou claro isso? Veja esse processo do transporte ativo na forma de uma animação, tá? Veja bem isso na forma de uma animação. Aqui está todo o nosso esquema de aula e vamos ver isto na forma de uma animação, o transporte ativo. Observa, essas animações, o ambiente extracelular tem um monte de sódio, tá? Então tem muito sódio fora. Aqui é o ambiente intracelular, que é o citoplasma. O que é que vai acontecer? Observa, essa proteína que está aqui em lilás, os sódios que estão dentro da célula, ela vai gastar energia, ó, o ATP vai ativar essa proteína e ela vai, ó, se movimentar e expulsar esses 3 sódios. Uau, foi o sódio para fora. Ao mesmo tempo, os potássios, ela pega o potássio e vai trazer para o meio intracelular, ok? E essa proteína é uma ATPase responsável pela bomba de sódio e potássio. Ficou claro tudo que eu consegui te dizer? Se for necessário, retome esta aula. Esse tema ele é muito importante. Pega o nosso esquema de quadro e anota. Agora, anota compreendendo. Ficou claro? Você vai pegar o nosso esquema de quadro e fazer sua anotação. Agora, anota com compreensão de tudo que está no esquema do quadro, certo? Uau, vamos agora resolver uma questão que esta aula, ó, foi puxada, você já está cansado? Ah, imagina a gorda aqui. Diz assim, as frutas secas tradicionais
como ameixa, damasco, maçã e figo, podem ser tão saudáveis quanto as frutas frescas. Segundo trabalhos apresentados no 30º Congresso Mundial de Castanhas e Frutas Secas, elas estão entre os principais alimentos ricos em potássio que é muito importante para o organismo, né, para a célula, e ainda são fonte de antioxidante, que é combater fonte de vitaminas, tá certo? Por exemplo, a vitamina A, a vitamina E, que são antioxidantes, que combatem radicais livres, que são moléculas do mal que vão se formar no metabolismo da célula e precisam ser destruídas, e minerais. Então, está colocando que a fruta seca, ela é rica em potássio, em antioxidante e também minerais. E ainda diz, as frutas secas têm maior tempo de conservação. Se eu comparar uma ameixa fresca e uma ameixa seca, se eu deixar sobre a mesa, a ameixa fresca, em menos de uma semana ela vai estar completamente estragada, mesmo se eu pegar uma recém-colhida. A ameixa seca vai ficar 1 mês, 2, 3 ali, ó, sem absolutamente alterar nada. Aí veja bem, a pergunta é exatamente isso. As frutas secas têm maior tempo de conservação, por quê? O que é que você acha entre a fruta fresca e a fruta seca? O que é que vai diferenciar entre elas duas? Pensou? É o que mesmo? A quantidade de quê? A quantidade de água, muito bem a quantidade de água. Então vamos lá. Aqui, vamos ver, suas células ganharam íons por transporte ativo, a fruta seca ganhou íons, ou suas células perderam água por transporte ativo? Se perde água por transporte ativo, ou água a gente pensa logo em quê? Em osmose, muito bem. E osmose é um tipo de transporte passivo, então não é. A letra A e a letra B, ó, deu para descartar. E a letra C, suas células perderam água por osmose. Então, você pensou em perda de água? Então eu estou pensando em osmose, e a osmose está na letra C, não está na letra D, nem está na letra E. Mas vamos ver a letra C. Suas células perderam água por osmose, o que dificulta a proliferação de micro-organismos, porque as bactérias e os fungos precisam dessa água. A fruta seca, ela está concentrada, ela foi produzida a partir da perda da água. Os nutrientes ficaram, ó, inclusive está aqui colocando, podem ser tão saudáveis quanto as frutas frescas. Massa, isso é importante, porque vai ajudar a conservação de frutas e agregar valor para aquelas frutas que você não pode colher o ano inteiro. Gente, ó, o erro da letra D. Os micro-organismos não conseguem consumir a glicose, que está menos concentrada, não. A fruta seca, ela é bem mais doce, então a glicose está mais concentrada. E a concentração de potássio nas frutas secas é letal? Não, gente. Aqui está dizendo que ela é boa, tá? Tem um congresso para tratar sobre isso, letal jamais. Isso mesmo, perfeito para quem chegou na letra C. Ok, esta nossa aula sobre transportes ainda vai ter o complemento da música, porque lembra, na osmose é só água, canta comigo como é? Na osmose é só água do... Ok, isso mesmo, do hipo para o hipertônico. Um cheiro bem grande para você e nos encontramos em aulas seguintes, sempre disponíveis e atualizadas na nossa plataforma.